Assim nos deixa um resumo do capítulo 33. Martin atende a porta e fica surpreso ao se deparar com Alice. Alice pede perdão a Martin pelo modo como Sérgio o tratou. Martin diz que na emissora os dois tiveram uma conversa intensa e reitera que Sérgio o proibiu de vê-la. Alice lamenta e Martin diz que ele e Sérgio nasceram para se odiar, ao contrário dele e Alice que nasceram para se amar. Os dois se beijam novamente. Julieta diz a Sérgio que se ele tentar enforcá-la outra vez, ele não a verá nunca mais. Sérgio diz que não sabe por que fez isso. Julieta diz que Sérgio agiu daquela maneira porque continua sentindo ciúmes de Alice. Julieta ressalta que não acredita que depois de tudo o que aconteceu, ele continue achando que tem domínio sobre Alice. Sérgio diz a Julieta que ainda tem poder sobre Alice, pois ainda não se divorciaram oficialmente. Julieta o chama de cínico e diz que Martin e Alice têm todo o direito de refazerem suas vidas, e reitera que em algum momento ele terá que se acostumar com a ideia de que Alice se apaixonará por outro homem. Sérgio diz que o simples fato de insinuar que ela esteja com Martin o parece absurdo e ofensivo, e reitera que isso é uma coisa que não irá acontecer nem em seu pior pesadelo. Após o beijo, Martin diz que adora ver Alice envergonhada, feito uma adolescente. Alice acha a comparação entre ela e uma adolescente absurda. Martin diz que na próxima vez que Alice tocar no assunto da idade, irá lhe roubar um beijo. Alice insiste no assunto e Martin a beija. Alice pede a Martin que não volte a beijá-la, pois ela precisa de um tempo para assimilar tudo o que se passa em sua vida. Martin a compreende e diz que os dois estão apaixonados feitos dois adolescentes e pergunta quando ela irá admitir isso. Yara confronta Moisés sobre a verdadeira razão dele estar defendendo Paulo. Yara afirma que Paulo é inocente e reitera que o problema pessoal dos dois não deve afetá-lo. Moisés se ofende e diz que Yara está colocando em dúvida sua ética profissional. Moisés reitera que se Paulo for inocente, como Yara diz, será muito fácil tirá-lo da cadeia. Paulo diz a Santos que os outros detentos não são amigos dele e reitera que se algo acontecer na fuga, irão abandoná-lo. Santos diz que já está decidido e reitera que fará pensando em sua família. Santos chama Paulo para fugir com eles. Miranda convida Gonçalo a experimentar o bolo feito por Yaya. Gonçalo revela a Miranda que pretende ser chefe confeiteiro e ressalta que está em uma faculdade de gastronomia. Miranda não acredita e Gonçalo a revela que aquele bolo que tanto gostou foi feito por ele. Miranda fica surpresa. Julieta ordena que Shirley investigue o que há entre Martin e Alice. Alice está saindo da casa de Martin quando Karina a surpreende e pergunta se ela veio visitar seu sobrinho. Alice diz que Martin não é seu sobrinho. Karina pede perdão e diz que acabou se confundindo pela idade. Alice a corrige e diz que são apenas amigos. Karina diz que já que Alice é uma amiga mais velha, deveria orientá-lo. Alice pergunta em que poderia ajudar. Karina diz que ela deveria ajudá-lo a organizar sua vida, pois desde que Martin se divorciou, está descontrolado e sempre trocando de mulher. Alice diz que Martin já é adulto e o que faz com sua vida não diz respeito nem a Karina e nem a ela. Lucas pede a Mercedes que jogue as coisas de Alice fora e desinfete a sala com cloro. Mercedes pergunta se ele quer que ela tire o microfone que mandou instalar quando Alice chegou. Lucas diz que não e reitera que não sabe quem irá ocupar aquela sala. Além disso, é sempre bom saber o que falam sobre eles. Karina vai à casa de Martin e diz que se encontrou com a tia dele. Martin a recrimina e diz que achou que ela fosse mais madura. Karina pede a Martin que admita que Alice é sua namorada. Martin diz que isso não é assunto dela. Karina o corrige e diz que tudo que se refere a ele a interessa. Martin não compreende e Karina explica que está há meses esperando que ele estivesse pronto para que de uma hora para outra ele a abandonasse por uma senhora da terceira idade. Martin pede a ela que se acalme. Karina pergunta o que Alice tem de especial. Nesse instante, alguém bate na porta. Se trata de Carlota e Sofia. Paulo diz a Santos que não irá fugir com eles. Santos diz que talvez ele não tenha uma oportunidade como essa. Paulo diz que não dará esse gosto às pessoas que querem vê-lo preso e reitera que é inocente. Alice chega em casa e pergunta pelos filhos. Eva diz que estão no quarto, almejando a vida que tinham antes dela expulsar o coitado do Sérgio. Alice revela à mãe que Sérgio a tirou da fundação e reitera que a única coisa que interessa a Sérgio é se vingar dela. Eva pergunta o que Sérgio disse. Alice conta que foi tão humilhante que nem quer se lembrar. Martin resolve dar atenção a Sofia e Carlota. Karina diz a ele que os dois não terminaram aquela conversa. Martin
corrige e diz que a conversa já acabou. Karina se despede de Carlota e Sofia e diz que Martim teve muitas visitas naquele dia. Carlota pergunta a Martim se os dois estavam brigando. Martim diz que Karina anda meio intensa nos últimos dias. Carlota diz que Karina aparentava estar com ciúmes, principalmente pelo comentário que fez com relação à quantidade de pessoas que haviam visitado. Martim tenta desconversar e Karina diz que o conhece. Fábio se abre com Sérgio e revela que está preocupado com os frequentes lapsos de memória de Rebeca. Sérgio não o dá muita atenção e começa a falar de Martim. Fábio se incomoda com o desinteresse de Sérgio e diz que ele se esquece que as outras pessoas também têm problemas. Yara confessa a Alice que cancelou seu casamento com Moisés e ressalta que sua relação com ele a sufocava. Alice admira a coragem e sabedoria da filha e reitera que gostaria de ter tido essa coragem há muitos anos. Moisés se sente mal por ter se deitado com a organizadora do casamento. A mulher explica que já se deitou com diversos noivos. Moisés diz que não é mais noivo e supõe que Yara tenha o deixado por outro. Alice escreve no caderno que Martim lhe deu de presente o modo como ele transformou sua vida e se questiona se ele tem razão ao dizer que ela não está velha para se apaixonar. Sérgio confronta Julieta pela agressividade no programa. Julieta diz que o entrevistado corrupto não queria dizer a verdade. Sérgio diz que Julieta foi muito agressiva com o convidado e Julieta diz que precisou tomar as rédeas da entrevista, pois Sérgio foi muito brando. Os dois brigam intensamente. Sérgio aponta os defeitos de Julieta e ela os dele. Por fim, Sérgio diz que o programa é dele e se comporta como der vontade. Durante o café, Eva joga indiretas para todos e diz que em seu tempo ninguém era capaz de se divorciar depois de 30 anos de casamento. Do mesmo modo que ninguém se atrevia a cancelar um casamento um mês antes ou abandonar uma carreira de prestígio para não fazer nada, e muito menos fugir de casa por um capricho ridículo. Alice pede a Eva que não se intrometa. Eva diz à filha que agradecerá se ela reassumir o controle da casa e dos filhos. Eva diz que Sérgio jamais teria permitido que tais coisas acontecessem estando em casa. Na escola, Miranda pergunta a Diego se ele só se aproxima dela quando Nicole não está por perto. Diego a corrige e diz que se antes não se aproximava dela, era por não conhecê-la. No entanto, agora sempre estará ao lado dela. Miranda sorri e diz que Diego tornou sua manhã ainda mais animada. Nesse instante, Nicole aparece e pergunta o que Diego faz com Miranda. Diego a enfrenta e diz que está farto de Nicole incomodar as pessoas. Nicole diz que se Diego continuar amigo de Miranda, terá que esquecê-la. Fernanda tenta dar um basta em Samuel e diz que não acha uma boa ideia que ele durma em sua casa todos os dias. Samuel a compreende e diz que passará para pegá-la ao meio-dia. Fernanda pergunta onde vão e Samuel diz que irá levá-la para retirar a denúncia. Sozinha, Fernanda fica aflita. Nesse instante, a campainha toca. Se trata de Gonçalo. Assustada, Fernanda o coloca para dentro rapidamente. Julieta conta a Mabel o modo como Sérgio a tratou quando cogitou a possibilidade de que Alice e Martim tivessem um caso. Mabel lamenta e diz que espera que a amiga não descubra que Sérgio era melhor como amante do que como marido. Julieta garante que isso não irá acontecer. Martim encontra Alice pela manhã e a oferece um café. Gonçalo conta a Fernanda que falhou com Lorena e se questiona se isso aconteceu por estar apaixonado por Fernanda. Nesse instante, Samuel aparece armado e diz que a pergunta de Gonçalo é um ótimo questionamento. Assustados, Gonçalo e Fernanda se levantam e erguem as mãos.